Bom dia, oficialmente falando. Para quem me conhece, eu sou o professor Valdir Júnior. Para quem não me conhece, também sou o professor Valdir Júnior. E esse é o História Mal Cantada. Esse é o vídeo de número 2 de um total de 4 vídeos em que estamos falando sobre as civilizações pré-colombianas. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre os maias. A origem cultural desses maias. Esses carinhas são fruto de uma civilização ainda mais antiga, os olmecas. Esses olmecas serviram de base para a cultura dos maias. Esses maias estiveram aqui por volta do século 3 ao século 10. Para algumas fontes históricas, a história dessa civilização ainda é um pouco mais antiga. Onde é que essa civilização se desenvolveu? A localização na península de Yucatán. Trazendo para hoje, ela ocupa parte dos territórios do México, de Honduras, de Guatemala. Foi nessa região que essa civilização se desenvolveu. A organização social. Essa sociedade estava organizada de forma hierarquizada, ou seja, existem aqueles caras que mandam e outros que obedecem, uma hierarquia social. E uma coisa importante, os maias não constituíram um império, eles estavam organizados em cidades-estado. Mas professor, o que significa cidade-estado? A gente já ouviu falar sobre isso lá na Grécia. O que é, afinal de contas, cidade-estado? Para você entender de uma vez por todas o que é essa história de cidade-estado, uma vez eu ouvi uma analogia, adaptei essa analogia e estou trazendo aqui para vocês. Imagine a seguinte situação. 3 irmãos moram, cada um em uma casa. Só que essas casas estão dentro do mesmo lote. Cada irmão manda na sua casa. Ele dita as regras do jogo dentro da sua própria casa. E muitas vezes esses irmãos não dão certo. E aí imagine a seguinte situação. Um domingo de manhã, um dos irmãos resolve escutar funk proibidão. Aí ele liga lá o som no máximo, na altura máxima. O outro irmão abre a janela com raiva pra caramba e começa a gritar: pelo amor de Deus, você não respeita seus vizinhos, por favor, vai pra igreja, para com essas músicas pornográficas, Jesus amado. O terceiro irmão lá no fundo também abre a janela, abre a porta, resolve sair, entra na discussão, grita pra galera: eu tô tentando dormir ali, vocês dois nessa zoeira. Quando vê, os 3 irmãos estão brigando ali entre si, cada um falando mais alto que o outro, estão em pé de guerra. Diante dessa situação, um vizinho ouve toda a situação e resolve ir até a casa. Aí o vizinho chega lá: ô, mas que é isso, gente? Por favor, vocês não podem brigar desse jeito, vocês são irmãos. Os 3 irmãos que estavam brigando resolvem parar de brigar e se voltam contra o vizinho. Já ouviram aquele ditado, né? Eu posso falar mal do meu irmão, mas o outro não pode. Mais ou menos isso. E aí os 3 se unem e colocam o vizinho para correr. E depois que colocam o vizinho para correr, cada um volta à sua vida. Cidade-estado é mais ou menos assim. São cidades independentes, onde cada cidade tem sua própria regra, tem seu próprio estilo de vida, mas essas cidades são semelhantes porque culturalmente elas se parecem. Elas têm aspectos culturais que são comuns. Por isso, a história batiza essas cidades como sendo uma civilização. No caso, a civilização dos maias. Cidades independentes que se autogovernam, mas que possuem semelhanças culturais, por isso fazem parte de um mesmo mundo. Muitas vezes essas cidades não se relacionam, elas são inimigas. Só que, como a gente já viu lá na Grécia, em muitos momentos essas cidades resolvem se unir para lutar contra um outro inimigo que é mais poderoso. Assim eram os maias. Eles estavam organizados em cidades-estados, cidades autônomas, independentes. O cara que administrava essa cidade, o líder máximo, se chamava Alac Yunik. E ele governava porque a crença local acreditava que ele governava em decorrência da vontade dos deuses. Ele era representante dos deuses. Diante disso, conclui-se que a política desses carinhas era uma política teocrática, a mistura de poder político e poder religioso. Sobre o conhecimento. Os maias, senhores, eram feras em matemática e astronomia. Eles tinham cidades bem estruturadas, uma agricultura diversificada, e isso demonstra esse conhecimento matemático e o conhecimento da astronomia. Inclusive, o calendário maia ele já foi utilizado até para prever o fim do mundo.
Foi utilizado de forma equivocada, mas ele já foi utilizado para prever o fim do nosso mundo. E as pessoas que lá na época acreditaram que o fim do mundo de fato ia acontecer, porque estava previsto no calendário maia, deram moral para essa informação porque tinham conhecimento da precisão do calendário. Só que é claro, eles estavam errados, não os maias estavam errados. A interpretação que nós fizemos do calendário, ou que alguns fizeram do calendário maia, é que estava equivocada. Mas, reforço, os caras eram feras na astronomia e elaboraram um calendário que é muito próximo do nosso calendário. O fim da civilização maia. Não se sabe ao certo, mas provavelmente mudanças climáticas é que levaram ao abandono das cidades. É importante lembrar que os espanhóis, os europeus, não tiveram um domínio efetivo sobre a civilização maia, porque quando esses caras chegaram, a civilização maia já havia se dispersado. As cidades maias já não existiam. E essa dispersão aconteceu, segundo fontes, segundo as pesquisas mais coerentes a respeito, por mudanças climáticas que provocaram problemas na agricultura, que geraram fome e a galera então teve que se dispersar, abandonar as cidades e viver de forma mais ruralizada. Reforço, os maias não foram dominados efetivamente pelos espanhóis porque essa civilização já havia se dispersado. Uma última curiosidade, o que é que estava acontecendo na Europa enquanto essa civilização estava decadente, a civilização dos maias? Na Europa estava rolando o início das cruzadas, que foi a luta convocada pela Igreja Católica contra os muçulmanos para a retomada de Jerusalém, a cidade sagrada. Sobre os maias, era isso que eu queria comentar com vocês. Muitíssimo obrigado pela atenção. Valeu, fui!